Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: dupla é presa com um revólver aqui em Erechim. Acidente com o caminhão do leite é registrado em Santo Expedito do Sul. E também, Polícia Federal investiga conflito entre indígenas na aldeia de Erebango. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde para você, minha amiga, boa tarde a você, meu amigo, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta com as informações da nossa região, imagens de Erechim, hoje um pouquinho mais calor, temperatura na casa dos 12 graus nesse momento. E a gente já começa falando para você que uma dupla foi presa com um revólver aqui em Erechim. Olha, essa arma de calibre 38 e além dela os policiais também encontraram mais 6 munições na noite desta quarta-feira com 2 homens. Ambos estavam caminhando em um bairro aqui da cidade quando foram abordados pelos policiais e a arma estava na cintura de um deles. A dupla foi levada para a delegacia aqui de Erechim. O que não estava com a arma foi liberado após prestar depoimento e o outro encaminhado ao presídio estadual aqui da cidade. Olha, nas últimas horas nós tivemos um acidente com o caminhão do leite registrado lá em Santo Expedito do Sul. Olha, um caminhão que carregava leite acabou tombando na manhã desta quinta-feira na comunidade de Caravaggio, no acesso municipal ao sentido RS 343. Conforme o motorista do veículo, por volta das 6h30 da manhã, ele perdeu o controle do caminhão, saiu da estrada e caiu em um bueiro após dormir no volante. O motorista não ficou ferido. Ele fazia a linha de captação de leite e havia em torno de 4.000 litros do produto. A retirada do veículo está sendo aguardada. Não há bloqueio nesta rodovia. E também a gente vai mostrar para você agora uma imagem que está rodando a internet aqui na nossa região, viu? Olha, moradores transportaram uma casa entre Erebango e Getúlio Vargas, isso mesmo. Olha, esse caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, quando uma família de Erebango resolveu fazer a sua mudança até a cidade de Getúlio Vargas. A cena curiosa foi registrada aí por internautas em vários momentos aí do transporte dessa casa, que saiu no início da tarde de Erebango e chegou só à noite lá em Getúlio Vargas. Lembrando aí que esse tipo de transporte precisa ter uma autorização especial dos municípios para acontecer nas estradas municipais e nas rodovias estaduais, né, caso essa casa passe por lá, precisa ter uma autorização especial do DAER. Caso isso não aconteça, o motorista pode receber uma multa e até ter um caminhão apreendido aí que fizer esse tipo de transporte, né, porque é perigoso. Gente, vou mostrar agora uma reportagem no site do Jornal Bom Dia. Olha, estacionamento pago, não existe multa automática. Reportagem do Igor Miller. Muita gente reclama do estacionamento pago aqui em Erechim, diz que os pessoal aí acaba cobrando, né? Não tem os 10 minutos de tolerância, e essa matéria explica algumas situações que você precisa ficar atento, você que me assiste agora e vai estacionar no centro aqui de Erechim. A primeira é que existe os 10 minutos de tolerância para você pagar, viu? Você estacionou, o teu tempo já está contando. Então, o monitor ele tem 10 minutos para ir lá e te notificar aí que você tem que fazer o pagamento, ou então você vai receber uma multa de R$20. A multa de R$20 é dada pela empresa, mas se você não pagar aí no prazo de até 90 dias, que é o prazo de recurso que eles têm, essa multa pode se tornar em uma infração de trânsito de formato leve. Você então recebe uma multa de R$197 em casa. Todas essas situações estão previstas lá no projeto de lei que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 2019. Então, fique atento aí na reportagem do Igor Miller para você não tomar multa no estacionamento rotativo aqui de Erechim. E a Polícia Federal está investigando os conflitos na aldeia de Ventar, em Erebango. Ontem foi realizada uma operação que contou com o apoio até mesmo de um helicóptero. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Cavanha, que investiga diversos crimes praticados em decorrência de conflitos ocorridos no final do ano passado na aldeia indígena Ventarra, em Erebango, dentre eles a tentativa de homicídio de um indígena vítima de disparo de arma de fogo. Cerca de 40 policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na referida aldeia, na zona urbana da cidade e na terra indígena Guarita.
em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul. A ação contou ainda com o apoio da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da SUSEP. Mais de 140 agentes públicos estiveram envolvidos na operação. Entre os dias 12 e 13 de dezembro do ano passado, ocorreram sucessivos conflitos entre grupos antagônicos da terra indígena, motivadas por divergências na gestão de recursos pelo então cacique. Com o deflagrar da violência, realizada com uso de armas de fogo, o grupo ligado ao cacique foi expulso da aldeia, enquanto o outro grupo controlava a reserva. Além de depredações patrimoniais e lesões leves, o conflito resultou no ferimento de um indígena por arma de fogo atingido na perna. Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou indícios de que os dois grupos indígenas rivais, reforçados por indivíduos de outras áreas indígenas, utilizaram armas de fogo na disputa do comando da aldeia, colocando em risco a vida de outros indígenas vulneráveis, como crianças e idosos. O levantamento realizado pela Polícia Federal, na ocasião, verificou um grande número de cartuchos de espingarda calibre 12 e marcas de tiros em algumas casas. O inquérito da Polícia Federal apura ainda a tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, ameaças e lesões corporais. Vamos mudar para cá, porque agora a gente vai falar do sistema vacinal aqui da cidade. A Taína do Carmo está acompanhando os números da imunização. Vamos ver como está a vacinação no dia de hoje. Muito bem, agora vamos conferir o processo de vacinação aqui em nossa região. Nós iniciamos te contando quem se vacina nesta quarta-feira. De acordo com o boletim da Prefeitura de Erechim, que é divulgado por meio da Secretaria da Saúde, amanhã será aplicada a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que já fizeram a primeira aplicação deste imunizante. Para fazer a vacinação, basta se dirigir na central de vacinação do município, que se localiza na rua Júlio Trombini, 634, lá no bairro Três Vendas, antiga Fundação Cotrel. O horário é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Agora, falando sobre a Covid-19 aqui no município de Erechim, nós temos este outro boletim que foi atualizado até as 4 horas da tarde de hoje, desta quarta-feira. Em relação aos casos confirmados, são o total de 13.334. Casos recuperados, 12.927. Casos ativos, que são pacientes que ainda estão em período de transmissão, 233. Óbitos, 174. Falando em relação às hospitalizações, nós temos o total de 49 hospitalizados, que se dividem. Pessoas aqui de Erechim, na UTI, são 22. Na unidade Covid, 8. Pessoas de outros municípios, na UTI nós temos 12 pessoas e na unidade Covid 7. Em relação à vacinação, com a primeira dose aqui em Erechim, foram vacinadas 45.950 pessoas. Com a segunda dose e dose única, 18.699. E hoje nós temos também o mapa da AMAL, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, que também compreende, atende a região de Nonoai e também Rio dos Índios. Esse outro mapa aqui nós temos então em relação à Covid-19, o total de casos confirmados atualizados hoje até às 5 horas da tarde são 28.421, casos recuperados 27.295, ativos 694, óbitos 432. Em relação à ocupação dos leitos de UTI, tanto da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e do Hospital de Caridade, nós temos a porcentagem de 91,89% e dos leitos clínicos, 22,78%. Em relação à imunização aqui na região do Alto Uruguai, com a primeira dose, são 115.245 pessoas que estão vacinadas, o que corresponde a 48,31%, e com a segunda dose, 50.399, que corresponde a 21,13%. Lembramos também que a região aqui, a R16, ela está sob a ação desde o dia 28 de maio e o Estado mantém a nossa região aqui em alerta, atualizado nesta data de hoje, nesta quarta-feira.
Bom, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal, começar essa vacinação aqui no nosso estado. E nós temos esse outro site aqui oficial que informa que com a primeira dose, 4.667.725 pessoas foram vacinadas, com a segunda, 1.831.374, com a dose única, 46.999, totalizando 6.546.098. Falando das doses recebidas, no total, foram recebidas 8.343.986, distribuídas 7.457.264 e o total aplicado corresponde a 88%, falando de todo o estado. Nós lembramos que mais informações sobre a Covid-19 e também sobre a imunização você encontra no nosso Facebook, aqui na página do Jornal e TV Bom Dia, com todos esses itens separados para você tirar todas as suas dúvidas e ficar bem informado sobre o processo de vacinação, tanto aqui em Erechim quanto na região do Alto Uruguai. Gente, nós estamos passando um dos dias talvez mais frios dos últimos anos, né? Essa semana está muito gelada e nesse momento é importante ampliar aquelas campanhas de amor e solidariedade que doam agasalhos e alimentos. O governador Eduardo Leite fez um vídeo pedindo para que você possa contribuir. Pessoal, a gente está em meio a uma onda de frio e nessa terça-feira a gente registrou temperaturas muito baixas em vários municípios do estado. Em São José dos Ausentes foram menos 2,9 graus Celsius. Em Vacaria, menos 1,6 e em Cambará do Sul, menos 1,2 graus Celsius. Só que, além do frio, nós temos muito vento, que derruba ainda mais a sensação térmica. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a mínima foi de 7 graus, mas nós tivemos sensação térmica de 1 grau negativo. Tem muita brincadeira rolando nas redes sociais, muitos memes, isso é natural, acontece todo inverno aqui no Rio Grande do Sul, porque nós somos, de fato, um povo bem-humorado. Mas mais do que um povo bem-humorado, nós somos um povo solidário. Por isso, eu reforço a todos vocês que nós estamos com a nossa campanha do agasalho em andamento e quero pedir doações para os que mais necessitam. Tem muita gente passando frio, pessoal. Tem crianças sem calçados, sem meia, sem agasalho adequado, sem cobertores. E ainda por cima tem muita gente passando fome. Nós podemos ajudar. Você pode ajudar. Entra no site que está na descrição do vídeo, que aparece na tela agora, e veja os pontos de coleta da campanha mais próximos de vocês. Nós estamos todos mobilizados para fazer com que essas doações cheguem o mais rápido possível a quem precisa. Um grande e caloroso abraço a todos. E o governo do estado informou que vai atualizar a norma de classificação indicativa. Veja. Luiz Gustavo e João Carlos amam jogos eletrônicos. Eles passam horas em frente ao computador, mas sempre sob supervisão dos pais. Aqui em casa, a gente tenta manter um controle do acesso deles a jogos, à internet, até para a gente evitar que eles tenham um contato de coisas que não é apropriado para a faixa etária. Para ajudar pais como a Tatiana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública oferece informações por meio da classificação indicativa. Todos os produtos culturais, como programas de TV, cinema e peças teatrais, são analisados e recebem uma indicação de faixa etária adequada. O governo sentiu a necessidade de atualizar a classificação indicativa e, para isso, quer contar com a ajuda da sociedade. Há uma consulta pública aberta na internet até 30 deste mês, em que pais e responsáveis podem enviar colaborações e críticas. A necessidade de atualização decorre, fundamentalmente, das mudanças que a nossa sociedade vem sofrendo nos últimos anos, sobretudo no setor do entretenimento, da produção que se faz no mercado de audiovisual no nosso país. Entre as propostas da nova lei está o aumento do prazo de análise de jogos de RPG de 30 para 45 dias, a criação de símbolos para a classificação indicativa de obras audiovisuais e a padronização da classificação para o rádio. E o padre Cleocir Bonetti foi nomeado bispo da Diocese de Caçador, Santa Catarina. Ele é de São Valentim, aqui na região do Alto Uruguai, e já atuou em várias cidades aqui da nossa região, porque estava atualmente aqui na Diocese de Erechim, como padre. Vamos ver na reportagem do Natan Bretebac. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira, 30 de junho de 2021, o padre Cleocir Bonetti, atual vigário-geral da Diocese de Erechim, como bispo da vacante Diocese de Caçador em Santa Catarina.
Esta carta é enviada 21 de junho, com o complemento do dia 23 de junho, onde confirma este anúncio que hoje fazemos. Nos diz: tenho a satisfação de comunicar-lhe que a notícia da nomeação do reverendo padre Cleocir Bonetti como bispo de Caçador, Santa Catarina, será publicada no jornal Observatório Romano do dia 30 de junho de 2021, quarta-feira, às 12 horas de Roma. Até essa data, a notícia deverá ficar protegida pelo segredo pontifício. Asseguro-lhe a minha oração pela vossa pessoa, confirmando-me com uma saudação fraterna. De vossa reverência, devotíssimo do Senhor, D. Jean Batista de Quatro, Núncio Apostólico. Portanto, Monsenhor Cleocir Bonetti, és agora o bispo eleito da Diocese de Caçador, Santa Catarina. O Monsenhor Cleocir nasceu em 7 de agosto de 1972 em São Valentim, filho de Gilson Bonetti e Terezinha Matiavex Bonetti. Lhe desejamos um frutuoso ministério episcopal junto ao povo de Deus que lhe é confiado. E como o padre é pego de surpresa, mas o bispo nem sempre, a longo prazo, fica-se sabendo por intermédio das consultas. O bispo se previne também. Então gostaria nesse momento, ao bispo eleito de Caçador, Santa Catarina, entregar-lhe a cruz peitoral e também o solidel, que de agora em diante deverá usar todos os dias no seu ministério, na sua caminhada junto à igreja. Partilhamos o que temos. A salva de palmas. Ingressou no seminário Nossa Senhora de Fátima, em Erechim, para fazer sua formação propedêutica. Cursou filosofia de 1991 a 1993 na Faculdade Imaculada Conceição e teologia de 1994 a 1997 no Instituto de Teologia e Pastoral, em Passo Fundo. Possui pós-graduação em Psicopedagogia pela Faculdade Conceição de Viamão e mestrado em História da Igreja pela Pontífice Universidade Gregoriana de Roma, concluído em 2008. No dia 21 de junho, recebi uma ligação da Nunciatura Apostólica. Dia 21 de junho, que lembra São Luís Gonzaga, padroeiro, patrono da juventude. Recebi a ligação que dizia que o núncio queria fazer uma conferência online comigo. E diz a irmã secretária da Nunciatura: mas fica tranquilo, padre. Aí eu não consegui ficar muito tranquilo. Logo mais, então, veio a conferência com o núncio, onde ele me pedia para ser bispo de Caçador, Santa Catarina. Nesse dia 21, rezando a missa nas irmãs, logo cedinho, a primeira leitura do Gênesis, Abraão recebe um pedido do Senhor. Vai, deixa a tua terra, a casa do teu pai, e vai para onde eu te enviar. Foi ordenado diácono em 4 de janeiro de 1998 na comunidade Nossa Senhora de Saúde, Vista Alegre, em São Valentim. Sua ordenação presbiterial se deu em 6 de fevereiro de 1999, na matriz da paróquia São Valentim. Cleocir também foi pároco na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Barão de Cotegipe em 2014 e exerceu a mesma função na paróquia São Tiago de Aratiba, tendo sido também diretor da Rádio Aratiba em 2015. Desde 2016, atua como vigário-geral da Diocese de Erechim,
onde também exerce a função de coordenador da Cúria Diocesana. Quero, acima de tudo, contar com a graça de Deus, porque se fui escolhido, não foi por meus méritos, mas foi pela graça divina. E peço, suplico a Deus que continue me iluminando, me inspirando nesse trabalho junto à Diocese de Caçador. Muito bem, gente. Olha, hoje, 8 da noite, o Padre Cleocídio vai estar no programa Bom Dia Entrevista com a Taíra do Carmo. Então, não perca, que é muito bacana, viu, essa entrevista. E o governo do Rio Grande do Sul anunciou que vai repassar mais de 800 milhões de reais para os municípios. O valor é oriundo da venda da CE e de pagamentos de tributos aí que eram devidos pela estatal ao governo estadual. Veja. Pessoal, eu vim dividir com vocês uma ótima notícia. Na próxima terça-feira, o governo do estado vai repassar para os municípios do Rio Grande do Sul um recurso extraordinário de mais de 800 milhões de reais. Para vocês terem ideia do tamanho desse reforço de caixa, ele equivale a um 13º mês de ICMS para as prefeituras, que vão poder aplicar esse dinheiro em serviços para a população. Esse repasse vai ser feito pelo governo do estado a partir dos recursos devidos pela CE distribuidora e que vão começar a ser regularizados graças à privatização. É muito importante deixar claro, se o estado não privatizasse a CE, ela iria quebrar. E os municípios simplesmente não receberiam esse dinheiro. O governo também poderia ter optado por fazer como se fez em outros estados ao privatizarem as suas companhias. Poderia ter anistiado a dívida de ICMS, deixando as prefeituras sem receber nada. Mas nós preferimos percorrer esse outro caminho, que vai viabilizar recursos importantes para os investimentos e para os serviços públicos prestados pelas prefeituras. A dívida que a companhia possui com o estado era um dos principais motivos que nós tínhamos para privatizar a CE, entre tantas outras razões. Para que você entenda o que vinha acontecendo nos últimos anos, a cada conta de luz que o cliente da CE paga, há a cobrança de um valor correspondente ao ICMS, que é o imposto que incide sobre a circulação de mercadoria e de serviços como a energia elétrica. Você, como consumidor, está pagando o imposto na conta, mas a CE, por total incapacidade financeira, não repassava o dinheiro para o Estado e, por consequência, também para os municípios. Além desses 800 milhões de reais, que são uma parte da dívida da CE com o Estado, outra parte vai ser paga de forma parcelada ao longo dos próximos anos. E ainda com a empresa que assume o comando da CE nos próximos dias, esse imposto que não está sendo repassado ao Estado vai voltar a ser pago. Esse dinheiro vai voltar para a sociedade gaúcha em forma de investimentos e serviços públicos. É por ações como essa que o governo começa a conseguir anunciar obras, por exemplo. Além disso, nós estamos fazendo esse repasse de, repito, mais de 800 milhões de reais para os municípios, mantendo as nossas contas equilibradas, sem atrasar qualquer outro pagamento e fazendo importantes investimentos no nosso estado. Nós estamos finalmente virando a página da crise para fazer o Rio Grande do Sul avançar. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis, um imobiliário de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você. Não saia daí porque a gente volta já. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19.
Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as 2 doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a 2ª dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo Conect SUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Alô, minha gente, nós somos os Monarcas. No dia 7 de julho, nós estaremos comemorando juntamente com vocês os 10 anos do Centro de Cultura de Entre Rios do Sul. E tem mais coisa. E será uma grande live show para vocês aí, a partir das 19 horas nas nossas redes sociais, os Monarcas. Mas atenção, olha, em função da pandemia, não promova aglomerações. E é por isso que o nosso show vai ser através de uma live para você acompanhar no conforto da sua casa. Um abraço forte do Monarca! A LBN, sempre inovando, acaba de inaugurar sua fábrica de pré-moldado. A empresa possui uma equipe qualificada, formada por consultores, engenheiros e construtores. A metalúrgica LBN acompanha todas as etapas de implantação da estrutura, desde a avaliação do terreno, projetos estruturais, até o transporte e a montagem das peças de concreto pré-moldado, inclusive a montagem da cobertura, piso e outros serviços que se fizerem necessários, entregando a obra pronta para o cliente. Esse investimento é mais um projeto de longa data. Poder gerar emprego, contribuir para o crescimento da nossa região é gratificante. Temos grande expectativa em conquistar novos negócios e mercado, sempre oferecendo ao cliente o melhor custo-benefício, superando as suas expectativas. Com grande capacidade de produção, as placas, pilares e vigas de concreto são produzidas em modernas formas metálicas. A fábrica também possui caldeira. Com isso, acelera a cura das peças, otimizando assim a produção. A empresa montou uma equipe de engenharia, adquiriu softwares para dimensionamento estrutural, fez parcerias com fornecedores e, com isso, desenvolveu seu projeto para os produtos da nova linha LBN. A LBN hoje oferece soluções diferenciadas para o cliente, de acordo com sua necessidade. Seja um pavilhão produzido em aço ou pré-moldado, sempre prezamos pela qualidade e total satisfação de nossos clientes. Há grandes desafios pela frente, mas com determinação, planejamento e autoconfiança, seguimos rumo a novas conquistas. Na LBN, o cliente encontra a qualidade e agilidade do projeto à execução da obra. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Atenção! Mais uma vez,
As UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo à morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Imagens de Erechim na sua tela nesse início de tarde. Você que está almoçando está bem informado aqui com o nosso Bom Dia Notícias. E nós seguimos agora com o comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Como todos os projetos, todas as ações, todas as iniciativas que envolvam mais de uma pessoa, né, grupos de pessoas, e aí uma comunidade, um bairro, uma cidade como um todo, todos esses projetos que envolvem grandes quantidades de pessoas não são simples de se gerir, não são ações simples de se gerir. Desde um clube, uma casa já é difícil se gerir, em todos os sentidos. Tem o marido que pensa de um jeito e faz de um jeito, tem a mulher que quer de um jeito e faz de outro, tem os filhos que querem de um jeito e fazem do jeito deles, enfim. As pessoas têm formas de pensar e entender e como fazer as coisas no dia a dia, como fazer cada coisa do dia a dia. E por que eu estou falando isso? E isso vale para muitos projetos coletivos. E um deles, que eu me refiro agora, é justamente o estacionamento pago aqui de Erechim. Se ele não é um projeto perfeito, porque não existe projetos perfeitos, isso é uma utopia, isso é um idealismo, isso é simplesmente uma ideia de referência para a gente ter, para a gente seguir um caminho e alcançar sempre o melhor. Não existe a perfeição quando se envolve muitas pessoas, mas existe a satisfação das necessidades e um mínimo de equilíbrio é possível buscar. E se a gente for lembrar um pouquinho logo ali atrás, quando não tinha o estacionamento pago aqui em Erechim, simplesmente era um caos. As ruas ficavam repletas de carros da manhã à noite. Era impossível uma pessoa que saía do bairro, por exemplo, eu morava nas Três Vendas, chegar no centro de Erechim e encontrar um lugar para estacionar. E nos dias de chuva era o caos completo. Tinha que se andar, gastar um tanque de combustível, estacionar o carro 10 quadras adiante para conseguir acessar uma loja. Ou seja, o prejuízo era para todos. Para comerciantes que não conseguiam vender, para consumidores que não conseguiam consumir, e era uma bola de neve ou um ciclo que simplesmente não se equilibrava, não tinha um equilíbrio e não ia chegar a ter equilíbrio. Por quê? Porque simplesmente as pessoas achavam que tinham razão de deixar o carro ali e assim tinha que ser. E quem fosse
acessar o comércio, se desse sorte, beleza, senão tinha que achar vaga lá nos quintos dos infernos. Então, eu, particularmente, sou totalmente favorável. Eu acho que a gente já paga muito imposto, a gente já paga muita coisa. O peso já é muito grande sobre o cidadão brasileiro, de todas as formas. Mas parece que não existe outra forma de resolver problemas que envolvem grande quantidade de pessoas, e o estacionamento é um deles, senão tendo que utilizar desse expediente, infelizmente. E hoje, com alguns problemas, com algumas lacunas que podem ser acertadas e resolvidas, o estacionamento pago está aí e está funcionando. É possível hoje chegar, hoje eu moro numa área mais central da cidade, mas mesmo assim é possível chegar e acessar. Tem uma vaga lá, tanto do idoso, tem uma vaga para estacionar próximo ou uma quadra no máximo da loja. Quer dizer, tu consegue chegar e encontrar uma vaga, coisa que não acontecia antes. Então, se tem alguns problemas, a comunidade pode ajudar também. Existe a AGER, que é a Agência Reguladora dos Serviços, a própria empresa pode-se fazer sugestões. Repito, a AGER tem um canal, liga, manda e-mail, a prefeitura, a ouvidoria. Quer dizer, existem formas de contribuir. Se de alguma maneira as pessoas foram prejudicadas aqui e ali, colaborem, dê a sua opinião, participem, sejam proativas, não simplesmente reclamem do que está errado e não dê a sua colaboração. Vá lá e fale, olha, aconteceu assim, assim, assado, não achei certo, é possível melhorar, manda lá a informação para quem precisa ouvir aquela informação. Não adianta reclamar com o vizinho e ficar brigando com o vizinho, porque ele não vai resolver o problema. Tem que reclamar para quem pode fazer alguma coisa. E assim a gente vai melhorando a estrutura e a sociedade e aperfeiçoando as lacunas para que a gente possa viver cada vez melhor. É dessa forma, no meu entendimento, que se faz as coisas, que a gente deveria fazer para ter uma sociedade melhor. E não adianta simplesmente resmungar sozinho em casa ou reclamar na conversa de bar, com um amigo ou com seja quem for. A mensagem tem que chegar para quem pode fazer, para quem pode resolver aquilo que tem que ser resolvido. E assim eu acho que as coisas vão se aperfeiçoando. E aquela cultura de simplesmente de negar, de simplesmente reclamar, de simplesmente achar que tudo está errado, isso não é construtivo e não resolve. E se hoje nós não tivéssemos um estacionamento pago aqui em Erechim, seria um caos igual àquele que foi há 2, 3 anos atrás. Seria simplesmente ruim para todos. Então, ao invés de simplesmente jogar pedra, vamos jogar informações, vamos dar dicas, sugerir. Quem sabe assim a gente vai construindo juntos e melhorando o ambiente onde a gente vive. Um bom dia e é isso aí. Na sequência, os destaques do Bom Dia impresso e digital. Quem conta pra gente é o Natan Bretebac. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quinta-feira, que traz na capa a operação realizada ontem pela Polícia Federal, que investiga conflitos na reserva de Ventarra, lá em Eribango. Coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre a cidade que se movimenta em plena pandemia. Fala do prefeito de Erechim. Na página 3, municípios da AMAL devem receber 15 milhões de repasse da dívida da CIE. Página 4, tem os colunistas de opinião. E na 5, o índice de internações por Covid-19 oscila, mas outras doenças ampliam a ocupação hospitalar. Página 6 tem o fato da foto, e na 7, gastronomia e educação física, são os novos cursos da URI EAD. A página 8, o caderno social do Bom Dia, e na 9, desafios do ensino durante a pandemia. A página 10, expectativa pelos acessos asfálticos no Alto Uruguai, e na 11, a troca de saberes e experiências lá em Centenário. Página 12, você acompanha que não existe multa automática, de acordo com o diretor de trânsito, sobre o estacionamento pago. Página 13, trabalho intenso lá em Eribango.
E na 14 você confere em educação, a equipe de robótica conquista premiações em competição nacional pelo Marista Medianeira. Na página 16 tem mais informações classificadas do Bom Dia e na 18, em geral, a Prefeitura de Getúlio Vargas abre concurso público para 16 cargos aqui na região. Página 19, mantendo a fé em tempos difíceis, a espiritualidade. Página 20, caderno de variedades, e na 22, em segurança, a ação distribui sopa para pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no município. E na 23, criança e idosa são agredidas com um pedaço de madeira em Itatiba do Sul. Contracapa do Bom Dia, com um jogador a mais, Inter é derrotado pelo Palmeiras e o Juventude vence o Grêmio e segue na lanterna. E Grêmio segue na lanterna, melhor dizendo. Outras informações você pode estar conferindo também no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Ele que tem o sangue, parece que é do Nordeste, não é acostumado com esse frio, sofre muitos dias de frio, inclusive preparado para enfrentar a geada novamente. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? É muito frio. E a neve? É muito frio. Frio foi ontem, Grêmio e Juventude. Daqui a pouco você vai falar o que aconteceu na Serra, mas a gente começa falando do Internacional, que perdeu no último minuto. É de não acreditar isso. Não, mas dá para acreditar. Eu, pelo menos, coloco essa derrota aí na conta do técnico Diego Aguirre. E quero desejar, claro, para todo mundo que está nos acompanhando aí um ótimo segundo semestre. O técnico Diego Aguirre ontem, para quem não assistiu o jogo, o Internacional perdeu por 2-1 para o Palmeiras. Eu acertei o palpite, tá? É verdade. Até poderia ter ganhado um troco aí, mas não apostei. O Internacional ontem entrou em campo com a ausência do Maurício, aí é uma coisa que eu, pelo menos, eu não consegui entender, porque o Diego Aguirre ele traz, me parece, que um pouco daquilo que já foi em 2015. Ele gosta dessa pizzaria, esse rodízio. O Maurício tem 19 anos, ele tem 19 anos. O Yuri Alberto, no último jogo contra o América Mineiro, foi poupado. E o Maurício, mais uma vez, poupado. O sistema defensivo do Internacional tinha problema na bola aérea. Nesse jogo, mostrou-se vulnerável também nesse jogo apoiado, no jogo por baixo. E o Internacional, com o Heitor, improvisado pelo lado esquerdo, salvando. O Daniel, salvando no gol, deve ser o novo goleiro do Internacional. O Palmeiras, que faz jus, uma campanha boa, terceiro colocado, esse time do Palmeiras, com vários jogadores que estão jogando a Copa América. Abel Ferreira tem muito mérito em questão de 6 meses na última temporada, foi campeão da Copa Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil, então é um resultado muito compreensível para o Inter perder, mesmo que jogando em casa, para o time do Palmeiras, que eu até coloco como um dos favoritíssimos para ganhar esse Campeonato Brasileiro 2021. Um resultado ruim. Agora, eu enchi a boca aqui para falar que o Internacional teria uma sequência desafiadora contra esses times paulistas. Ontem, pelo que foi visto em São Paulo e Corinthians, que disputaram um clássico ontem, assombroso. Acho que a missão não é tão dura assim. Que jogo ruim. Bom, vamos falar agora vou mostrar, na verdade, a fala do Diego Aguirre, que tentou explicar um pouco o que aconteceu dessa derrota do Inter. Sim, acho que no começo do jogo, Palmeiras começou melhor, nos equilibramos e yo gosté de Inter los últimos 20 minutos del primer tiempo. Acho que controlábamos y tuvimos boas conexiones y situaciones para empatar el juego. Después, no segundo tiempo también no tuvimos muchos problemas defensivos. Acho que jugamos bien. Perdimos situaciones y lamentablemente nos acrecimos perdiendo el juego, más son situaciones que no esperábamos, porque acho que merecíamos un poco más fútbol no es merecimiento y tenemos que aprender de dos errores puntuais que cometimos. Muito bem, mas mais surpreendente ou não para a torcida foi a derrota do Grêmio para o Juventude.
né, ontem à noite no estádio lá, qual é? Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi, um frio muito grande, né, Eric? O que dá para falar desse jogo aí do Grêmio? É um frio que é impressionante. É muito frio. É muito frio. É muito frio. E daí? Olha, a crise está estabelecida no Grêmio. Isso eu já falei pela manhã e vou falar agora mais uma vez. Tem muita coisa para falar. Há pouco tempo atrás, o Internacional viveu um cenário um tanto quanto parecido com rompimento do trabalho da comissão técnica, reestruturação do departamento de futebol, com o Diego Aguirre que foi contratado, um vexame contra o Fortaleza, o 5-0, e depois eliminação na Copa do Brasil. O Grêmio tem um momento, um ambiente, um cenário, um clima exatamente igual. É assim, terra arrasada, o momento era turbulento, agora já é crise e está estabelecido. Falar sobre o jogo, o Grêmio perdeu, para quem não assistiu o jogo, por 2-0 contra o Juventude. Ok, é um adversário que vem fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro muito aquém do que todo mundo esperava. O Juventude é o melhor colocado entre os times gaúchos. O Marquinhos Santos tem um trabalho muito bom nesse time. Ok, mas o Grêmio em campo, um Grêmio totalmente desorganizado, meio campo é um problema, a defesa é um problema, o Paulo Miranda entregou o segundo gol, tem muita coisa nesse jogo, muita coisa errada. Douglas Costa me parece que ainda não desembarcou no aeroporto Salgado Filho, e o Grêmio perdeu por 2-0 para o Juventude, sem mostrar nenhuma força de reação, passivo, sem conseguir apresentar nada. Aliás, essa campanha no Campeonato Brasileiro do Grêmio são 2 pontos em 18 pontos disputados, lanterna da competição, e é o pior início de Campeonato Brasileiro da história do Grêmio no Campeonato Brasileiro desde 1971. E o técnico Thiago Nunes caiu. Ontem ele não foi demitido, mas a informação dos bastidores do Grêmio é que já se começa a pensar em um novo treinador. Nem vou entrar no mérito. Ontem, entrevista coletiva, Marcos Hermann, vice-futebol, Romildo Bolzan, presidente do clube, e o Thiago Nunes tentaram dar explicações. Foi patética. A noite foi patética, a entrevista coletiva foi patética e foi uma piada. Algumas frases emblemáticas aqui. Eu vou até falar essa aqui do Marcos Hermann. Ele falou mal do torcedor do Grêmio. Ele disse: torcedores comuns não estão vendo o trabalho no CT. A torcida do Grêmio quer a cabeça do Marcos Hermann. E ele falou mais uma outra bobagem aqui. Vamos trazer um fato novo. Não vai ser neste instante a troca de comissão técnica. Prestigiou o trabalho do Thiago Nunes. Isso é discurso, tá? Se eu disser qual fato novo, ele deixa de ser novo. É uma piada. As declarações foram ridículas, e o Grêmio, sim, está em uma situação delicada. Ontem eu até falei com um tom irônico, um pouco mais áspero, mas é verdade. O Grêmio não conseguiu vencer do Juventude. O Grêmio briga, sim. Nesse momento, se continuar assim, vai brigar para não cair para a Série B. Muito bem, vamos ver a fala do Thiago Nunes, então, e já a gente volta a falar do Atlântico. Estamos extremamente insatisfeitos com o rendimento da nossa equipe, né, principalmente com a sequência de resultados negativos, a falta de vitórias. Essa é uma comoção geral. Esse poder de indignação também está presente, né, dentro da comissão técnica com os atletas também. Pós-jogo foi perceptível isso. Temos um grupo de jogadores experientes que sabem o peso de vestir essa camisa, sabem das dificuldades e da responsabilidade que temos em vencer rapidamente. Mas ao mesmo tempo também, né, pela nossa própria história de vida, pela história do Grêmio, pela história dos atletas que aqui já estão, temos a confiança que podemos dar a volta por cima, sim. Temos que ser diretos, francos com o nosso torcedor, como sempre fomos, né? A equipe realmente não vem desempenhando a performance desejada, mas o trabalho continua. Nós temos fé, né, e no que estamos construindo em conjunto com os atletas, e principalmente levando em consideração que no próximo domingo temos um jogo-chave para entrarmos de vez no campeonato, onde temos a obrigação, né, de entregar uma vitória ao nosso torcedor. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e agora vamos falar do Atlântico, então, Eric, porque ontem como é que foi o Galo? Jogou, né?
Jogou, acabou perdendo. Clássico. E eu aqui já quero colocar, assim como fiz contra o Juventude, claro, méritos ao adversário, mas muitos méritos para esse Joinville. Porque esse Joinville vai brigar pelo título da Liga Nacional. Pelo que eu vi, pelos jogos que eu vi. E o Atlântico acabou sofrendo gols, o segundo gol, mais uma bola na segunda trave, jogador sozinho, o primeiro gol, um gol que muito bem feito, o Dieguinho depois fez uma meia-lua no defensor do Atlântico. O Joinville jogou muito bem, nem parecia até que estava jogando fora de casa. Esse time vai brigar pelo título da Liga. E o Atlântico acabou tentando até descontar numa jogada de bola parada, bem trabalhada pelo técnico Thiago Hall, mas acabou não conseguindo nem empatar, acabou perdendo para o Joinville. Chama o destaque a tabela de classificação, Leandro, porque nesse momento o Atlântico aparece em quarto. Lembrando que 5 times se classificam no grupo, e o melhor terceiro colocado entre os 3 grupos, que no caso, então, nem vou colocar porque o Atlântico tem que brigar entre os 5. A CBF, líder, 17 pontos, com 2 jogos a menos que o Atlântico em comparação, tem 7 e o Atlântico tem 9. A CBF vai brigar pelo título da Liga, como vem fazendo sempre nas últimas temporadas. Cascavel, Joinville e o Atlântico aparece na 4ª colocação. Não é ruim, tendo em vista que esses times aí, o Joinville e a CBF, no meu entendimento, vão brigar pelo título da Liga. O Cascavel também briga. Não é ruim. Agora, eu chamo a atenção para outra foto aqui, Leandro. Uma defesa do goleiro Thiago excepcional. Uma defesa, assim, que eu dei destaque para esses 2 jogadores do Joinville, o Dieguinho e o William, que no ano passado estiveram na seleção da Liga Nacional, e o Joinville vai brigar por título. Essa defesa do goleiro Thiago, na bola do 2 contra 1, esse é um print da defesa que eu fiz, separei essa foto. O goleiro Thiago salvou o Atlântico de tomar um 4-1 em casa, fazendo jus aquilo que eu até falei. O goleiro Thiago, uma das maiores contratações da história. É o Atlântico que... Bom Atlântico, mas ainda dá para render um pouco mais, né? Porque... Um pouquinho, tem que render um pouquinho mais. Pelo investimento que foi feito, precisa. É verdade. Bom, 5 da tarde tem mais Virando o Jogo aqui na TV Bom Dia, repercussão de toda a situação da dupla Grenal. Não perca. Obrigado, Eric, até lá. Vamos ver se até lá o Thiago Nunes não caiu, né? Um abraço, Leandro, e para todo mundo também. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Depois de um início de semana muito frio, as temperaturas ficam um pouco mais agradáveis e o sol aparece mais nesta quinta-feira. Ainda assim, as madrugadas e manhãs serão frias e pode ter nebulosidade ao amanhecer. Vamos conferir as temperaturas? Em Erechim, a mínima será de 3 graus e a máxima de 15. A umidade do ar ficará em torno de 47% e não há previsão de chuva. Em Erval Grande, a mínima será de 1 grau e a máxima de 17. E no município de Jacutinga, a mínima será de 5 graus e a máxima de 17. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taína do Carmo conversou com uma nutricionista sobre alimentos funcionais. Reveja. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre a importância dos alimentos funcionais. E para falar melhor a respeito desse assunto, explicar, nós convidamos a professora de nutrição da URI aqui de Erechim, Janine Martinazzo, que já está aqui comigo para falar melhor a respeito desse assunto. Seja muito bem-vinda, prof, aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço o convite e também pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Prof, então, falando um pouco assim para quem não conhece, explica para nós o que são esses alimentos funcionais, como que a gente pode caracterizar eles? Bom, os alimentos funcionais, eles são alimentos que possuem em sua composição um ou mais tipos de compostos que trazem algum benefício para a nossa saúde. Então, além das funções básicas que o alimento possui de nutrir, por exemplo, ainda ele traz algum composto que vai trazer um benefício para a nossa saúde, chamado então de composto bioativo.
Um exemplo disso são os carotenoides, por exemplo, encontrados nos alimentos de cores amareladas, alaranjadas, avermelhadas. Por exemplo, na cenoura, nós temos o beta-caroteno, o tomate é fonte de licopeno, né? Milho, zeaxantina. Então, todos esses carotenoides trazem benefícios para a nossa saúde, como, por exemplo, a ação antioxidante. Essa ação antioxidante, o alimento atua como uma proteção para as nossas células. Então, a todo momento no nosso organismo estão sendo produzidos radicais livres e os antioxidantes, eles atuam como uma proteção da nossa célula. Então, protegendo da lesão celular que possa ocorrer, também do envelhecimento celular e ainda possíveis surgimentos de doenças, né? Por isso que dizem, né, prof, que a gente tem que fazer o nosso prato ali bem variado, bem colorido, né, para que a nossa alimentação possa ter essa eficácia, né, que a gente possa ficar cada vez mais saudável. Isso mesmo. Prof, falando também assim, nessa área que é da nutrição, né, como o estudo dos alimentos funcionais, ele pode auxiliar na atuação desse profissional, do nutricionista? Bom, os nutricionistas, né, os alunos, futuros nutricionistas, eles aprendem conceitos sobre alimentos funcionais, né, os benefícios para a nossa saúde, quais alimentos possuem esses componentes e assim, então, futuramente poder orientar pacientes, né, prescrever esses alimentos, pois afinal são alimentos do nosso cotidiano e a gente pode estar utilizando ao nosso favor, né, a nossa saúde. E às vezes a gente tem esses alimentos e acaba deixando eles um pouco de lado, às vezes não dá aquela devida importância, né? E às vezes pode deixar de estar consumindo ali um alimento que vai te trazer muito benefício, como a prof citava antes, né? Prof, falando dessa questão dos alunos, nós falávamos, né, da importância que tem o estudo desses alimentos funcionais para a profissão. Eu gostaria, prof, que tu compartilhasse conosco como que é a experiência de tu ver os alunos fazendo essas receitas de alimentos funcionais, né? E contar para nós assim exemplos de pratos que são feitos assim para compartilhar com as pessoas de casa. Os alunos do 5º semestre do curso de graduação da URI, do curso de nutrição da URI, eles foram então desafiados na disciplina de nutrição funcional, desafiados a preparar alguma receita que levasse em sua composição algum alimento funcional, né? Então, além de estimular a pesquisa científica desses componentes, pois todos os benefícios comprovados desses alimentos, desses compostos bioativos, eles vêm através de pesquisa científica, né? Então, através de artigos científicos, nós podemos pesquisar e descobrir quais são os benefícios para a saúde. Então, aprimorando os conhecimentos vistos em aula e também estimulando a pesquisa científica, é que os alunos foram desafiados a preparar, né, esses alimentos. Foram desenvolvidos pão de queijo funcional, levando em sua composição batata doce, semente de chia, também tomate recheado com espinafre, muffin de legumes, bolos de cenoura com gengibre, bolos sem lactose, sem glúten, levando fibras em sua composição, e também cookie de cacau com castanha. Que inclusive, prof, a gente vai passar para o pessoal de casa uma receita super fácil de preparar e na sua tela você vê então os ingredientes dessa receita, também como se prepara, porque além de toda essa variedade desses pratos, né, são receitas assim que as pessoas podem fazer em casa, então o que acaba facilitando, que às vezes não, né, as pessoas não têm desculpa, né, são coisas fáceis de se fazer e que realmente aí vão trazer muitos benefícios. Então a gente deixa aí na sua tela então aí a receita, os ingredientes e também como se prepara essa receita que é do cookie, né, o cookie de castanha. Prof, falando também em relação a outras questões, né, gostaria que a prof indicasse, então, alguns exemplos desses alimentos que trazem benefício para a nossa saúde, para quem pensa, às vezes está com dúvida, tá, mas quais são esses alimentos, né? Então, eu gostaria que a prof elencasse alguns exemplos aí para a gente ficar mais por dentro do assunto.
Outros exemplos de compostos bioativos encontrados nos alimentos são compostos fenólicos, por exemplo, encontrado na uva, o resveratrol, que é também um antioxidante. A maioria dos alimentos funcionais, eles trazem esse benefício antioxidante para a nossa saúde, além de benefícios anti-inflamatórios, antivirais, antifúngicos também, auxiliando, né, na nossa saúde. Então, alimentos arroxeados, como mirtilo, amora, também a uva, repolho roxo, berinjela, são exemplos de alimentos funcionais que contêm antocianinas, né? Então também antioxidantes. Alimentos do nosso dia a dia como cebola, alho, eles possuem quercetina, também um flavonoide, né? Um composto fenólico que tem ação anti-inflamatória também em relação à nossa saúde. Estudos já mostraram também em pacientes hipertensos o consumo do pó da casca da cebola diminuiu a pressão arterial desses indivíduos. Então daqui a pouco fica uma dica, né, para não jogar a casca da cebola fora e guardar para algum benefício, né, para a saúde, como no caso da quercetina. A cebola, na sua casca, ela tem uma quantidade muito maior desse composto bioativo. Então, nesse estudo, por exemplo, claro que tem em relação à quantidade, né, ao tempo de uso, mas também eles mostraram esse benefício de redução da pressão. Então, a casca da cebola foi assada, seca, né, triturada e utilizado na alimentação na forma de pó. Olha só, e às vezes a gente tem essa ideia de que os alimentos acaba jogando realmente a casca fora e às vezes deixa de ter ali um benefício para a saúde, como é o caso desse estudo que a prof acabou de citar. Uma coisa que eu achei interessante que a prof citou também em relação a essa ação antiviral. Nesse tempo que nós vivemos agora de pandemia, onde a gente está, claro, fazendo as vacinas, mas olha a importância da alimentação nesse caso, né? Sim. Alimentos ali que tem essa ação antiviral, agora que a gente tenha vários tipos de vírus, né, que atuam aqui no nosso organismo, faz a gente ficar doente. Então, realmente, né, é uma importância muito grande que as pessoas fiquem mais atentas a esses alimentos funcionais. Sim. Né, prof? E a casca da cebola com a quercetina, ela também é bastante utilizada como chás para inflamação. Então, nesse momento, para dores de garganta, por exemplo, que é o que mais está tendo agora também, né? Dor de garganta, dor de cabeça, realmente. Sim. Chás também possuem compostos bioativos, como as catequinas, também com essa ação antioxidante, anti-inflamatória. O cacau, que foi um exemplo de alimento funcional, né, utilizado também nas preparações pelos alunos, é um flavonoide que também tem esse efeito benéfico para a nossa saúde. Outro exemplo utilizado no nosso dia a dia são as fibras, encontradas então em frutas, né, verduras geralmente. A aveia também é uma fonte de fibra e ela possui um composto bioativo chamado de beta-glucana, onde além de trazer benefícios para o nosso intestino, né, para o bom funcionamento do intestino, ainda reduz a absorção do colesterol. Outro exemplo de fibras são a chia, a linhaça, né, que são sementes que ajudam no bom funcionamento do intestino, mas ainda essas possuem ômega 3. Ômega 3 também é considerado um composto bioativo que traz bastante benefício à saúde, né, um potente anti-inflamatório, além de poder regular ali os níveis adequados dos nossos triacilgliceróis. Outro exemplo interessante são as isoflavonas presentes na soja. Tem uma relação muito interessante para a saúde da mulher, principalmente em relação à menopausa. Então, a isoflavona já foi comprovada por meio de estudos também, que a sua estrutura química é muito semelhante à estrutura química de um hormônio chamado de estrogênio, que está em declínio nessa fase da saúde da mulher. Então, como a estrutura química é semelhante, a isoflavona consegue se ligar a receptores do nosso organismo e atuar, né, como se fosse, então, tendo ação do estrogênio e vai diminuir os sintomas característicos dessa época. Realmente, e é uma situação que as mulheres sofrem muito, né, quando chega nesse período com a menopausa, além de que dizem, né, que tem muitos calafrios, mal-estar, né, e fora toda aquela questão psicológica que toda mulher tem quando entra nesse período, né. Então, olha só como a alimentação, ela pode auxiliar, é um universo gigante de coisas. E outra coisa também que a prof citava antes, esses alimentos que ajudam a regular
o intestino também. Agora que a gente está mais em casa, a gente acaba consumindo muito alimento processado, aquelas receitas assim muito fáceis de se fazer, que não são saudáveis, alimentos comprados, né? E acaba ali prejudicando, né, o funcionamento do nosso intestino realmente. Até o elevado consumo de alimentos industrializados que possuem muito aditivos químicos, né? E acaba que a população vai deixando de lado os alimentos tradicionais e que trazem esses benefícios para a nossa saúde. Por exemplo, a aveia, que havíamos falado antes, além desse benefício em relação às fibras, estudos também mostraram que aquele composto beta-glucano ele também está relacionado com a diminuição de doenças cardiovasculares, né, a saúde do nosso coração e também em relação à diabetes. Então, a aveia para pacientes, né, com problemas de diabetes é interessante também o seu consumo. Olha só, realmente a importância. Prof, aqui chegando quase aqui ao fim da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar também de citar as dicas para quem quer assim preparar uma alimentação funcional em casa. Quais são as dicas que a Prof daria então para quem está nos acompanhando, a Prof que trabalha mais de perto com essa área, que conhece as funções aí desses alimentos, para quem está interessado em preparar então esses alimentos em casa? Alguns modos de preparo biodisponibilizam ainda mais esses compostos bioativos, que é o caso do licopeno, por exemplo, do tomate. Ele está muito mais disponível quando ele se encontra na forma de extrato de tomate do que no tomate cru, por exemplo. Olha só. A forma de preparo faz com que quebrem essas membranas que estavam envolvendo o licopeno e tornam ele mais disponível para absorção. Um outro exemplo é a curcumina, presente na cúrcuma longa, né, ou açafrão da terra, que está sendo bastante utilizado agora. Ela tem uma biodisponibilidade muito maior quando em contato com gordura. Então, por exemplo, num molho que vai ter uma gordura ali, ela vai estar mais biodisponível do que numa solução aquosa, por exemplo. Realmente. Mas lembrando que, para ter os benefícios desses alimentos funcionais, é válido o seu consumo diariamente, aliado com uma alimentação saudável e também com um estilo de vida saudável, com bons hábitos alimentares. Tem que continuar, não só fazer uma vez, mas ter ali uma rotina de alimentos. Prof, aqui então, chegando já ao fim da nossa entrevista, agradeço muito a sua presença aqui, sua disponibilidade em compartilhar conosco o que são esses alimentos funcionais, que embora falados, às vezes muitas pessoas não conhecem, né? E não sabem assim, os benefícios que eles têm. Então, nosso muito obrigada e lembramos, né, que as portas aqui do Bom Dia estão abertas para lhe receber novamente. Obrigada, eu que agradeço novamente o convite e a oportunidade. Gente, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista para você. Taíno do Carmo vai conversar com o padre Cleocírio Bonetti, escolhido, na verdade, o novo bispo da Diocese lá de Caçador, Santa Catarina. Ele é daqui da região do Alto Uruguai. Não perca! E o nosso programa de hoje, pode mudar para cá, está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você rever esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom. Eu te encontro amanhã, sexta-feira, aqui com mais notícias. Até lá!